todos que acompanham a nossa sessão de comissão. Agora 10 horas e 50 minutos, no dia 10 de março de 2015, Comissão de Orçamento e Finanças. Eu tenho que nomear relator para os projetos de lei 19, 20 e 23. 19 e 20 eu designei a vereadora Sueli Guerra para esses pareceres, para a próxima semana. 19 e 20. 19 é do Poder Executivo, que... Qual? 19? 19 e 20. Ah, então tá. Mas já está, a vereadora já está sabendo. E o 23, eu me autonomeei relator da matéria. 23. O 23 se trata de efetuar investimentos de imóvel pertencentes à Associação de Moradores Amigos da Linha Floriana nesse município. Lembra que nós declaramos de utilidade pública, tudo? É esse aqui? Oi? Eu sei. Tive 4 votos lá. Tive 4 votos. Enio Velter, talvez a família Velter, só. O Elcio. Matérias para votação. Perdão, antes de iniciar, eu quero pedir ao secretário, vereador Nedir Mosconi, que faça a chamada dos membros da comissão. Vereador Renato Raimann. Presente. Vereadora Sueli Guerra. Presente. Vereador Adriano Remonte. Presente. Vereador Luiz Fritzen. Presente. Vereador Nedir Mosconi, presente. Todos presentes. Bom, matérias para votação, projeto de lei número 11 de 2015, do Poder Executivo, que autoriza o município de Toledo a cumprir a obrigação em termo de transição extrajudicial. Vereadora Sueli Guerra, o relator da matéria. Sim, senhor. Em discussão? Bom, então, esse projeto, ele traz um parecer jurídico do Poder Executivo. Houve um acidente envolvendo um servidor do município, o qual veio a colidir com um terceiro, né, um Peugeot, e precisou o guincho remover o carro dessa pessoa, e então está sendo solicitado R$400 para pagar o guincho e mais R$9.455, porque praticamente deu perda total no carro dela. Então, daria 11 mil e pouco, mas descontando o casco do carro, então seria esse valor. Aí, até quando chegou a minha relatoria, então, a comissão de redação já fez uma conversa em relação a isso, que, por ser mais barato, vamos dizer, mais econômico, fazer essas negociação, que daí não tem as custas, então, por isso está sendo feito os acordos. E também, nesse parecer, no final, a advogada Vanessa, ela diz o seguinte, que, finalmente, né, após os procedimentos acima, que, então, todo o trabalho que será feito, encaminhe-se cópia integral dos presentes protocolos à Secretaria de Recursos Humanos para instauração de processo administrativo para apuração da culpa e responsabilidade do servidor envolvido no evento danoso, objetivando o ressarcimento do município de Toledo em caso de indenização aos requerentes. Porque daí, na mesma hora, eu fiz essa pergunta, porque a gente sabe que quando o servidor tem culpa num acidente, ele
acaba tendo que ressarcir o município. Então, aqui já consta isso, dizendo que o município agora fará para deixar, enfim, como o carro é da prefeitura, né, tem que ser feito da administração, tem que ser feito para a pessoa, para que a pessoa não seja lesada, mas, ao mesmo tempo, será feito um inquérito, um processo administrativo para apurar as responsabilidades do servidor para um possível ressarcimento desses valores. Então, esse é o relatório e eu voto pela tramitação. Então, eu lembra posso... que posso o Luiz Bazei, lembra que lá no ano passado, que foi com ele? Foi outubro do ano passado, né? De acordo com... deixa eu... e... Está. Foi colocado em extraordinária em virtude da necessidade da situação da senhora Maricélia. Qual que é o valor? 9.000... Deixa eu ver onde que está o valor exato. R$ 9.855, que é da dona do automóvel, que é a senhora Maricélia Trindade Couto Fontoura. E R$ 400, que é do senhor Joaquim Couto Fontoura, que foi usou o guincho, né? Pagou o guincho. Alguma dúvida? Continua a discussão? Alguém quer falar alguma coisa? Todos tranquilo? Como vota a relatora, então? Então, meu voto é favorável e que dê continuidade ao processo. Vereador Renato? Voto com a relatora. Vereador Neude Mosconi? Acompanho o voto do relator. Vereador Luiz Fritzen? Também acompanho. Eu também acompanho o voto da relatora. Então. O que é isso aqui? Não, tudo tranquilo. Já está bem explicado. Não, eu pensava que tinha outros remanejamentos dentro do executivo, eu não acompanhei o projeto. Tranquilo. Obrigado. Projeto de lei número 15 de 2015 do Poder Executivo que autoriza o município de Toledo a cumprir obrigação assumida em termos de transação extrajudicial. A vereadora Sueli Guerra é a nossa relatora em discussão. Também é um projeto que houve a queda de um muro em virtude de chuvas que ocorreram e, por falta de bocas de lobo, acabou derrubando o muro. Então, a requerente explica toda a situação, está comprovado, foi comprado os materiais e também a mão de obra do pedreiro, totalizando um valor de R$ 2.838,32. Também é um acordo, uma transação extrajudicial. Também por ser um valor baixo e para que não, por questão de economia, a administração acaba fazendo esse acordo para que não se, além de demora, enfim, do desgaste que é por causa de um valor desse, as custas ficariam às vezes até maior do que o valor a ser pago. E como realmente é de responsabilidade do poder público, então, por esse motivo, fez-se o acordo. Continua a discussão? Não? Como é que vota a relatora? Meu voto é pela tramitação do projeto. Voto, vereador Renato? Voto com a relatora. Vereador Neude Mosconi? Eu, senhor presidente, peço desculpa aí até... eu, em virtude da reunião que houve com o Ministério Público, até vou rever meu voto, se me permitir, na comissão anterior, tá?
em virtude da decisão e da conversa que nós tivemos com o Ministério Público, da situação que nós não temos uma regulamentação ainda que define quem pode ser atendido nesses acordos, né, não há uma normatização, eu vou me permitir votar contra os projetos na tribuna e vou encaminhar voto contrário também na comissão. Inclusive, se me permitirem ver meu voto da comissão anterior, também vou fazer meu voto contrário. Não, a questão da matéria vencida aqui, com todo respeito. Então, tudo bem, tranquilo. Estou falando desse daqui. A Vossa Excelência não se convenceu com o relatório da vereadora Sueli Guerra? Não, existe uma questão, o relatório, justificativa sem problema. O que existe em todo o processo, que é a discussão que a gente faz nessa casa, nós estamos fazendo acordos extrajudiciais. Não há uma normatização que norteia a quem pode ser beneficiado, porque a gente sabe que a fila não é só esses que estão aqui. O pedido, e são muitas as pessoas, na verdade, que estão com ações contra o município ou com pedidos para fazer esse processo de acordo dentro do município. Então, nós beneficiamos muitas vezes através de projeto de lei Pedro, mas não se atende ao Paulo. E não existem critérios definidos em lei, até que valor, como se faz, quais os critérios, não tem isso. Eu acho que há uma necessidade urgente de regulamentação disso, e nós já fomos penalizados, enquanto vereadores, por uma situação de um acordo extrajudicial lá no passado. Existe uma normativa aí do Ministério Público em relação aos processos extrajudiciais e inclusive os judiciais, né? Então, em virtude, eu não vou... Vossa Excelência vai fazer um voto em separado? Vou fazer o voto separado contrário, em virtude disso. Vereador Luiz Fritzen. Eu acompanho o voto da relatora com apreensão, porque no tempo do escravinato nunca aconteceu isso extrajudicial. Sempre ele mandava por fórum e vinha a sentença do juiz. Eu também acompanho o voto da relatora e acho que é oportuno que a gente, num próximo projeto desse, possamos trazer o assessor jurídico da prefeitura aqui. Não, mas para discutir com o executivo isso. Trazer o assessor jurídico, porque nos extrajudicial, me parece que há ganho por lá do município. Entendeu? Há um ganho. Porque não tem paga as custas, então por isso, o que pode ser feito, eu sugiro. Baseado no princípio da economicidade. Eu sugiro que pode, inclusive, ter dentro do relatório, de quem for fazer o relatório, pode ter uma parte de uma entrevista do relator com a pessoa que fez o acordo, com a pessoa beneficiada, que é o caso. Meu presidente, quem vai receber a indenização. Pode constar lá dentro, inclusive, isso é uma sugestão do Ministério Público. Se há uma fala, por exemplo, no relatório da matéria, da relatora, que no caso, no teu caso, se houvesse uma fala da pessoa do muro lá, olha, estou assim, com data que você entrevistou ela, você pode colocar isso no relatório, inclusive, para ajudar. Isso aí o próprio Ministério Público diz que é válido. Por isso que há tempo se vem defendendo que se crie uma comissão de conciliação e arbitragem, né, para justamente haver esse processo. Então, é uma lei que vai regulamentar, que vai dizer até que valor, quem são as pessoas que podem, quem não pode, aí com inclusive com o ok do Ministério Público. Agora, a própria recomendação administrativa do Ministério Público que veio para a Câmara, ela já põe em risco todos nós aí com possibilidade de improbidade em relação a essas decisões que estão sendo tomadas. Muito bem. Então, foi aprovado o relatório da vereadora Sueli Guerra sobre o projeto lei número 15 por maioria. Então, Vossa Excelência, cabe fazer o voto separado aí para acompanhar a matéria. Projeto de lei número 21 de 2015 do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a firmar contratos com a Copel S.A., visando a ampliação e reforço das redistribuições de energia elétrica nessa cidade de Toledo. O relator é o vereador Renato. Em discussão, vereador Renato? O projeto de lei número 21/2015, nos termos da mensagem do próprio projeto de lei,
os contratos firmados com a Copel S.A. seriam necessários. Então, simplesmente é um projeto aí de ampliação de rede, né, que já tantos que nós já aprovamos, né, a distribuição de energia elétrica para possibilitar ligações novas para atendimento da Unidade Básica de Saúde do Jardim Panorama e do Centro de Artes Marciais na Vila Industrial nessa cidade. Então, já aprovamos tantos projetos de lei, isso é normal, né? Existe disponibilidade, inclusive, de recursos, o município tem, isso nós todos sabemos, é um orçamento específico. Então, meu voto para ser favorável ao projeto de lei. Continua a discussão? Então, o voto do relator favorável. Como favorável. vota vereador Neudir Mosconi? Acompanho o voto do relator. Vereador Cílio Guerra? Acompanho o relator. Eu também voto favorável, acompanhando o relator. Vereador Luiz Fritzen? Acompanho. Aprovado por unanimidade, então, o projeto de lei número 21. Não tenho... Tem mais alguma matéria para... Tem o 28, o 30, que veio, que já aprovaram o 28, o 30 e o 2. Tá. O 28, o 30 e o 13. O 28 se trata do reajuste dos servidores, de 7,13. Acho que é do conhecimento de todo mundo, todos os vereadores aqui estavam presentes na reunião com o Executivo, na semana passada, e está sendo corrigido pelo valor do INPC. Então, está na nossa comissão, eu me autonomei relator, e estou apresentando o relatório favorável a partir daquela conversa que nós tivemos com o Executivo, e que eu estou convencido de que conversou com o sindicato, e o meu voto é pela tramitação em regime extraordinário para votar na sexta-feira e na segunda-feira o projeto de lei número 28. Alguém quer discutir sobre o reajuste dos servidores? Discussão não, só gostaria de colocar que realmente, assim, o quanto antes se fizer, a gente sabe que a folha sempre fecha no dia 20, e a partir dali, então, já tendo a lei aprovada, há a possibilidade dessa reposição no salário dos servidores, que é o valor do INPC. O índice foi medido referente a fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, só para deixar claro. Então, meu voto é favorável. Como é que vota a vereadora Cílio Guerra? Acompanho o voto do relator. Vereador Renato? Acompanho o voto do relator. Vereador Neudir? Também acompanho. Vereador Luiz Fritzen? Acompanho. Aprovado por unanimidade o 28. O número 30 se trata, da comissão nossa, se trata altera o valor do subsídio do prefeito e vice-prefeito dos secretários municipais a partir de 1º de março. Então, no mesmo valor do reajuste dos servidores, está se alterando do primeiro escalão de secretários, né, e o prefeito e o vice-prefeito. Eu não vejo que são servidores de forma alguma diferente dos demais servidores. Com relação ao salário, não foi fixado por eles o salário que aqui está, foi pela legislatura passada, e como nós vamos fazer isso para a eleição, a partir da eleição, a partir dos que entrar em 2017, janeiro de 2017. Então, a minha proposição é uma iniciativa da nossa comissão, foi de realmente reajustar os valores do subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários. Então, não sei se alguém continua a discussão, alguém gostaria de discutir? Eu digo que é da mesma forma, havendo só a reposição do NPC, o ano passado foi feito da mesma forma, esse ano também, e acredito que aquilo que Vossa Excelência colocou. São trabalhadores também, apesar de não terem, muitos deles, feito concurso, mas são trabalhadores que estão trabalhando pelo município de Toledo e que a reposição deve acontecer no seu subsídio.
Senhor presidente, estive conversando aí com algumas pessoas. Na verdade, há uma discussão em relação a este projeto de lei. Se nós estivéssemos, claro, dentro de uma situação de normalidade da folha de pagamento, tranquilo, né? A reposição ela é justa, em qualquer situação, na verdade, ela é justa. Mas há uma discussão em relação à legalidade, né, da votação. A proposição ela tem que ser proposta. Agora, enquanto a proposição, enquanto a legalidade da votação, em virtude de o limite prudencial da folha estar acima do teto máximo permitido, aí, que seria 51,31. Então, acima disso, a gente sabe que a normativa legal qual seria a decisão? É corte justamente nos subsídios do prefeito, secretários, etc., redução da folha. Então, eu não sei se foi o relator consultor jurídico a respeito disso ou não, né? Mas a orientação, aí, o entendimento ela é duvidoso, na verdade, a interpretação da lei da responsabilidade fiscal e da própria Constituição, ela não traz uma clareza sobre isso, e, aliás, ela traz até um entendimento que não poderia ser aplicado nesse sentido. Então, eu não sei, eu gostaria que a comissão, de repente, pudesse ouvir o jurídico aí, para, de fato, a gente não estar esbarrando aí na legalidade no encaminhamento desse projeto de lei ao plenário. Inclusive, na fundamentação do projeto de lei, eu busquei o impacto financeiro junto ao Executivo, acompanho o impacto financeiro assinado pelo secretário de Planejamento Estratégico, Neureci Friso, juntamente com a Regina. Então, o projeto de lei está acompanhando o impacto financeiro e quanto eu pondero no seguinte, no que Vossa Excelência disse hoje aqui, vereador Neudi Mosconi. Cabe ao prefeito ou não vetar a lei ou não, cabe a ele decidir se vai querer ou não. Então, pôr em prática. Então, nosso trabalho é aprovar ou não, mas da vontade de cada um. Lá no final está o impacto financeiro. Eu não fiz o projeto de lei sem impacto financeiro, no caso, junto com nós. Nós estamos apresentando isso junto. Por exemplo, o impacto financeiro aqui traz um impacto de 50,9, 50,09. Na verdade, isso aqui é uma estimativa, está trabalhando um impacto financeiro em cima da estimativa do orçamento. As próprias falas do secretário aqui deixou claro que o orçamento ele está sendo superestimado justamente em virtude de sempre ter sido feito isso. Então, sempre se joga aí 10%, 15% a mais daquilo que, na lógica, compreende-se que vai entrar justamente para poder haver remanejamentos ou situações de financiamentos, etc. E a gente sabe, por exemplo, que hoje o impacto do limite prudencial não é 50,09. Os últimos 12 meses, nós estamos com 52,23, se não me engano, na apresentação que foi feita. Então, nós temos conhecimento que a situação está acima do teto máximo permitido para as concessões de alguns benefícios. O que me parece, em virtude do fato de nós termos uma situação acima do teto permitido, é que existe, no entendimento da lei da responsabilidade fiscal, uma possibilidade de você é obrigado a conceder aos servidores. Mas há uma dúvida em relação, prefeito, secretários, eles não se enquadrariam nessa mesma modalidade que os servidores públicos municipais. Tem uma declaração aqui do prefeito, assinada pelo prefeito no dia 5 de março. Possui adequação orçamentária e financeira para percentual de 7,13. O reajuste para o exercício de 2016 a 2017, com estimativa de índice inflacionário dos períodos correspondentes, tendo como base no INPC do IBGE, integrará a previsão orçamentária dos referidos exercícios e está
compatível com o Plano Plurianual 2014-2017 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. É uma declaração que acompanha o presente projeto de lei. Eu não sei se alguém gostaria de discutir mais a matéria. Eu já vou colocar em votação. Então tá, eu vou para o processo de votação. O meu voto é para tramitar de forma extraordinária, juntamente com o projeto número 28, na extraordinária de sexta-feira e ordinária de segunda-feira. Meu voto favorável para a tramitação. Vereadora Sueli Guerra. Acompanho o voto do relator. Vereador Luiz Fritzen. 28, esse? 30. Quando estoura o limite prudencial, a lei da responsabilidade fiscal manda o executivo fazer os cortes, não o legislativo. Eu voto pela tramitação do projeto. Depois no plenário eu vou ver. Vereador Renato. Voto pela tramitação, voto com o relator. Vereador Neudi Mosconi. Eu voto contrário. Vossa Excelência, aprovado por maioria. Vossa Excelência faz o voto separado. E apresenta, tem a tarde hoje, vereador Neudi? Daqui a 10 minutos está na mão, está pronto. Bom, projeto de resolução número 30, autoria, Comissão de Finanças e Orçamentos. Dispõe sobre a recomposição... é 13, eu que vi 30. Perdão. Projeto de resolução número 13 de 2015, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento e Orçamento. Dispõe sobre a recomposição do valor do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Toledo. Da mesma forma, pediu impacto financeiro sobre essa matéria e teve voto favorável na Comissão de Legislação e Redação. Todos os membros da comissão votaram favorável. E aqui na nossa comissão todos assinaram. Tem um impacto financeiro da nossa matéria, assinado pelo presidente da casa desse projeto, qual, para tramitar, eu pedi esse impacto financeiro. E também aqui tem do Diário Oficial da Assembleia Legislativa, onde diz que o salário foi fixado dos deputados em R$ 25.322,25. Ou seja, nossa lei não permite que seja 50%, mais que 50% do subsídio dos deputados. E com o nosso aumento de 13,79, não está atingindo os 50% dos deputados. O que acontece, se somar 6,22 do ano passado, mais 7,13 de agora, não dá os 13,79 que está aqui. Dá menos, mas está 13,79 porque, como não houve um aumento salarial, não houve a reposição salarial em 2014, gerou um impactozinho ali, gerou um aumento ali por conta disso. Então, somando-se já junto com o reajuste, chega a 13,79 a nosso reajuste salarial de vereadores. Isso não é um aumento, é só um reajuste. Por que não fizemos... Reposição salarial. Por que não fizemos em 2014? Porque em 2014, como acontece nós aqui, nós podemos aumentar os salários dos próximos vereadores num ano antes da nossa eleição. Essa legislatura aumenta da outra. Os deputados a mesma coisa, eles fizeram nesse ano que passou para o próximo ano, que é 2015, 16, 17 e 18. E em 2000, então, não ocorrendo isso anteriormente, nós não tínhamos base legal para fazer o nosso reajuste. Então, por isso que não foi feito em 2014. É normal isso, já em outros anos foram feitos dessa forma. Então, é a soma de 2014, 2015, mais as percas de 2014, por não ter se feito aquele ano. Eu acho perfeitamente possível, dentro da nossa
o nosso impacto financeiro é perfeitamente possível e os vereadores são servidores e trabalham aqui normalmente, todos os dias. Não é por mérito, mas a reposição salarial não está tendo ganho real, nada, não é por mérito, mas sim por lei que nós temos esse direito. Continua a discussão? Só colocando que, na verdade, é o índice, também o NPC, acumulado de 2013 a 2015. Né? Então, não é um aumento, enfim, tanto quanto o dos servidores. O meu voto, aliás, eu vou votar certamente pela tramitação, mas continua a discussão. Não sei se algum vereador quer discutir ou não. Em votação, voto favorável para a tramitação da matéria na sexta-feira, em regime extraordinário, e na segunda-feira, de forma ordinária. Vereadora Sueli. Acompanho o voto do relator. Vereador Renato. Acompanho o voto do relator. Vereador Neude Mosconi. Voto contrário. Vereador Luiz Fritzen. Eu, se pudesse me abster, absteria, mas eu estou em dúvida sobre o do incorporado do ano passado. Incorporado do ano passado, eu acredito que temos o direito de pedir o ano passado que não foi dado. Então, por isso, eu me limito o direito de votar contra. Então, 2 votos contra e 3 com o relator. Aprovado por maioria. Gostaria que quem votou contra registrasse o voto separado. Registrasse o voto separado para acompanhar a matéria. Daí tem que acompanhar junto lá. Não havendo mais matéria para discussão, eu tenho que nomear o relator desse 23, já está nomeado, né? Tá, ok. Sim. Tranquilo. Senhor presidente? Sim. Antes de encerrar a reunião, eu gostaria de fazer um comentário sobre o que nós discutimos na reunião passada, sobre o valor real de mercado do imóvel. Vossa Excelência permitir? Sim. Nós temos a Lei Federal 8.935, é de 94. O artigo 30 dessa lei, o inciso 11, obriga os cartórios a fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar. Em função dessa lei, constou no Código de Normas do Estado do Paraná, o inciso 10.5.1, os notórios ou os registradores poderão impugnar o valor atribuído a imóvel constante de escritura pública, contrato ou outros tipos que versem sobre a transmissão de domínio, constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais, desde que a quantia estimada pelas partes na ausência de previsão legal, que seria a avaliação judicial, esteja em dessonância com o valor real de mercado do bem ou do negócio. Através disso, veio um ofício circular 52 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado, que diz: senhores agentes delegados do Foro Extrajudicial do Estado, encaminho-lhes cópia da decisão exarada na proposição número tal, a fim de ressaltar a vossas senhorias o dever, abre parênteses, e não a faculdade, fecha parênteses, de possuem de impugnar o valor atribuído a imóvel constante de escritura pública, contratos e outros títulos que versem sobre a transmissão de domínio, constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais, desde que a quantia estimada pelas partes
na ausência da previsão legal, esteja em dissonância com o valor real de mercado do bem e do negócio, conforme dispõe o item 10.5 e 10.1 do Código de Normas. Eugênio Aquile, corregedor de Justiça. Aí veio um imóvel que foi avaliado pelo município para o recolhimento do ITBI de Vila Ipiranga, que o município atuou o valor pela tabela de avaliação em R$ 27.856,19. Fundamentado nas leis que acabei de citar, o registro de imóveis impugnou o valor. Foi ao Ministério Público, e o Ministério Público faz toda a transcrição, cita a lei, cita o ofício do Tribunal de Contas, cita o Código do Tribunal de Justiça, cita o Código de Normas, e a avaliação do imóvel foi R$ 220.800. Cita a lei federal. E foi o Sandro Espanho, dia 21 de janeiro de 2015. Em função disso, veio vistos e examinados os autos, vem a descrição dos autos e passo a decidir. Julgo procedente a impugnação, acolhendo, para tanto, o laudo da doutora avaliadora e determino o recolhimento das diferenças de impostos das receitas devidas ao Funrejus, o recolhimento das diferenças de impostos, vírgula, das receitas devidas ao Funrejus, vírgula, bem como dos elementos em favor da serventia. Outro item. A condenação dos impugnados nas custas e despesas do incidente. Registro Publique-se. Juiz Rodrigo Rodrigues Dias, dia 23 de fevereiro de 2015. 23 de fevereiro de 2015. Então, quando nós votamos a lei em 2009, já houve o questionamento do Tribunal de Contas do Paraná, dizendo o seguinte: o imposto do ITBI, o imposto do IPTU são 100% do município. Como o imóvel, cada um tem o seu cadastro e o cadastro é remetido ao Tribunal de Contas de todas as receitas, o Tribunal de Contas constata a hora que quiser, pelo número do cadastro, por que o imóvel para um imposto que é 100% do município, que é o ITBI, vale 100 mil. Por que para o imposto IPTU, que é 100% do município, ele vale 27 mil. Então, esse foi o questionamento em que nós fizemos a lei em 2009, e é por isso, Elor Mosconi, que eu não pude votar a favor da sua modificação na lei, porque se entrar em juízo vão perder todos, porque a sentença do juiz foi agora, dia 23 de fevereiro. Então, a situação é precária. Muitos cartórios não estão exigindo, mas como esse primeiro ofício do Registro de Imóveis de Toledo, infelizmente, é de um filho de um ex-desembargador do tribunal, ele não mandou só uma impugnação, mandou dezenas de impugnações ao fórum, aonde que está aí. Se a parte disser que o imóvel não vale 212 mil, que o município avaliou em 27, tem que recorrer da sentença para o tribunal, vai ficar mais 2, 3 anos discutindo, não sabe se vai ganhar ou se vai perder. E, enquanto isso, fica amarrado. Então, é muito complicado, tem que bater continência por registro de imóveis e fazer do jeito que eles querem, porque senão você, infelizmente, leva sempre a pior. Só queria fazer esse registro, porque nós discutimos isso esses dias. O questionamento é: por que o mesmo imóvel para o IPTU vale esse valor, para o ITBI vale outro? Então, o que pode ser feito? O Derli fez isso quando assumiu. No tempo do Albino Corazza, o imposto sobre construção era 0,8%, e o imóvel sem edificação era 2,5%. Ele fez uma reavaliação dos imóveis e baixou a alíquota do imóvel sem construção para 2% e da casa para 0,5%. Pode, de repente, vereador Mosconi, acontecer uma nova reavaliação da planta de valores e chegar próximo ao valor real, mas tem que se estudar a forma de que isso não dá um impacto muito grande para o nosso contribuinte.
Então, poderia, de repente, atualizar a planta de valores ao valor real de mercado e reduzir as alíquotas para que o preço não dê uma diferença muito grande. Eu queria só fazer esse registro aí com os documentos que temos. Obrigado. Eu só gostaria de fazer uma réplica aqui ao vereador Luiz Fritz. De fato, eu acho, nós, dentro do que determina a lei, a planta de valores ela tem que ser revista. Já faz 10 anos, 2005, né, na verdade, essa planta de valores ela tem que ser refeita, até por uma determinação legal. Agora, eu sou plenamente a favor, por exemplo, a questão do ITBI, é uma transação imobiliária que a gente faz aí uma vez na vida, 2 vezes no máximo, eu compro uma casa para morar, né? Então, o ITBI é um imposto sobre transação imobiliária. Então, de fato, é 2%, eu vou pagar 2% sobre a transação. Se eu fiz a transação de negócio sobre 200 mil, ou o lote hoje, o terreno, vale 200, ou vale 300, que se pague proporcional, de fato, sobre esse valor de mercado. Agora, nós podemos, na verdade, propor, dentro dessa mudança, que o IPTU seja calculado para efeitos de ITBI, aplica-se o valor de 80%, 90% da planta de valores. Para efeitos de cobrança de IPTU, né, aplica-se um percentual diferenciado. Por quê? Claro que nós sabemos que a hora que nós refizermos a planta de valores, nós vamos ter a poupança imobiliária da nossa cidade dentro do valor real de mercado, que é muito aquém do que está lá na planta de 2005, ou na planta em vigor, com as devidas correções que foram feitas de lá para cá. Agora, qual é o valor da arrecadação do IPTU hoje? 25 milhões? Então, eu pego a planta de valores, vezes X% aplicado sobre isso, eu vou ter o valor da arrecadação existente hoje. Então, não há necessidade de sobrepor ou aumentar a questão da contribuição do IPTU. Só para efeitos de cálculo do IPTU, nem precisa reduzir a alíquota. A alíquota continua meio, mas vou trabalhar sobre X% do valor real de mercado, né, definido lá na planta de valores. Então, essa é uma questão de legislação. Agora, que há, de fato, hoje uma distorção, nós temos aí uma comissão que define para os loteamentos novos o valor do IPTU, né? Então, loteamentos novos hoje, eles vão pagar IPTU sobre o valor real do mercado. Quem faz transação imobiliária, ele vai ter que pagar o IPTU conforme o valor que ele pagou ITBI no ano sequente, né, na sequência, no próximo ano. Então, ele pagou ITBI sobre 300 mil, o valor da planta de valores está 100, ele vai pagar o IPTU sobre 300 mil. E há aqueles, na sua grande maioria, que estão pagando IPTU sobre a planta de valores de 2005. Então, há 3 formas de se, na verdade, de se definir o valor do IPTU hoje na nossa cidade, o que legalmente está errado, né? É só isso. Mais algum assunto? Cumprida a finalidade desta reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, declaro encerrados os trabalhos às 11h33. Do dia 10 de março. Muito obrigado, senhores vereadores, e até a próxima reunião.